coletiva foram reforçadas as medidas de prevenção que foram tomadas. Por isso eu vou chamar agora o repórter Luciano Neves, que vai expor para a gente algum desses pontos da coletiva. Bom dia, Luciano. Oi, Paty, muito bom dia para você, bom dia aos amigos que estão ligadinhos na programação da TV Tarobá. De fato, ontem foi feita então essa entrevista coletiva virtual, os jornalistas mandaram as suas perguntas para os dois representantes do Ministério da Saúde que atenderam então a esses questionamentos. Um deles foi o João Gabardo dos Reis, ele que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, e também participou da coletiva o Anderson Kleber de Oliveira, que é o secretário de Vigilância e Saúde. Paty, nós separamos algumas partes da coletiva justamente do João Gabardo, porque ele deixou, de certa maneira, a população meio tranquila. Você falava ainda há pouco da questão das fake news, de se isolar a respeito também desse volume de informações, e com certeza quem está em casa recebeu notícias dessa preocupação nos países europeus, principalmente na Europa, com a quantidade de mortos, um dos países mais assolados pela pandemia do coronavírus. Nessa coletiva, o João Gabardo falou, por exemplo, do número de leitos disponíveis aqui no Brasil. Tem também uma preocupação geral. Se a pandemia está só no início, ela tende a aumentar, o número de casos tende a dobrar também. Será que o Sistema Único de Saúde teria condições de absorver esses casos mais graves? Lembrando que algumas pessoas não manifestam os sintomas, mas aqueles casos mais graves. O João Gabardo comparou os dados dos leitos de UTI do Brasil com os países europeus. Confira na entrevista. Muitas vezes as pessoas não reconhecem que o sistema de saúde brasileiro, e o ministro tem dito isso muitas vezes, que o nosso sistema é um sistema organizado, é um sistema robusto, e é um sistema que está preparado para enfrentar situações muito adversas. As críticas que são feitas ao Ministério da Saúde e ao sistema de saúde brasileiro, porque nós não estamos preparados, porque nós não temos leitos de UTI, ela precisa ser demonstrada com números. Não é isso que o Ministério da Saúde entende. Nós entendemos que o nosso sistema de saúde está preparado e que o nosso quantitativo de leitos de UTI é adequado às demandas até o presente momento. Daqui para frente, com essa nova demanda do coronavírus, nós teremos que fazer ajustes. Eu quero comparar os dados do Brasil com os dados de países de primeiro mundo, para vocês poderem ver em que situação nós estamos. Por favor. A Alemanha tem 3 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. É o país, para cada 10 mil habitantes, é o país fora da curva. Vamos olhar os demais países europeus. A França tem 1,05 leitos para cada 10 mil habitantes. A Itália, que está com enorme dificuldade para atender a sua população, tem menos de 1 leito para cada 10 mil habitantes. A Itália tem 0,83 leitos. O Reino Unido tem 0,6 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. E o Brasil, que não tem estrutura nenhuma, que tem um sistema de saúde que não funciona, que é precário, tem 2,6 leitos de UTI antes da ampliação. Isso aqui é o retrato que nós tínhamos no início de março, final de fevereiro. 2,6 leitos para cada 10 mil habitantes. Vamos pensar em números absolutos. São Paulo, só o estado de São Paulo, tem mais leitos de UTI que toda a França. Só o estado de São Paulo tem quase o dobro de leitos que toda a Itália. Só o estado de São Paulo tem o dobro de leitos de UTI que o Reino Unido. Esses países tiveram muita dificuldade em atender às demandas por pacientes que precisam de respirador e que precisam de leite de UTI. Paty, lembrando que esses números são situações de um momento, então, para agora, seria uma situação até confortável para o Brasil, mas não podemos permitir que esse número de casos, principalmente os casos graves, se ampliem. Por isso, o João Gabardo dos Reis também reforçou a importância de fazer o isolamento, principalmente com aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, principalmente os idosos. É sim preciso que eles fiquem confinados dentro de casa. O entendimento do Ministério da Saúde é que o surto, ou a epidemia, ou a pandemia, ela tem um ciclo natural. E ela só vai começar
a reduzir o número de casos quando nós tivermos pelo menos 50% da população já com contato com a doença. Portanto, as recomendações do Ministério da Saúde continuam sendo a que nós estabelecemos já em portarias anteriores. A recomendação do Ministério da Saúde é para que todas as pessoas sintomáticas aguardem em casa, fiquem em isolamento domiciliar, juntamente com todos os seus familiares, por um período de 2 semanas. Além desta recomendação, o Ministério da Saúde recomenda que todas as pessoas com mais de 60 anos permaneçam nas suas residências e só saiam da sua residência para atividades que são necessárias, extremamente importantes, como é, por exemplo, consultar, fazer hemodiálise, buscar atendimento médico, adquirir alimentos. Essas recomendações permanecem as mesmas. Nós reconhecemos com atitudes, com medidas que estão sendo feitas por outros locais, mas as nossas recomendações continuam sendo essas. Até porque, se nós mantivermos a população totalmente trancada durante 2 semanas, o que acontecerá a partir do 15º dia, quando as pessoas deverão sair deste isolamento? De alguma maneira, essas pessoas terão contato e terão a presença do coronavírus. O que a gente espera com essas medidas é reduzir a velocidade do número de pessoas doentes, de pessoas que precisam de internação hospitalar e, principalmente, que diminua a velocidade das pessoas que necessitem de leitos de UTI. Essas são as recomendações do Ministério da Saúde nesta data. Nós estamos sempre dizendo que nada é definitivo. Não é questão de ter temor. Nós estamos avaliando diariamente. Nós estamos consultando as pessoas, os especialistas, nossos consultores, que nos ajudam tecnicamente. Estamos analisando a situação no mundo. E a posição do Ministério da Saúde, nesse momento, é essa. Pode ser que a gente tenha que mudar nos próximos dias ou nas próximas horas. Nesse momento, as nossas recomendações são essas que estão estabelecidas em portarias ministerial. Patrícia, nessa última fala do secretário, ele descartou, por exemplo, a possibilidade imediata de uma quarentena nacional, como já fizeram outros países. Mas a dica foi bem clara. Fique em casa, de preferência, então fique conosco aqui na programação da TV Tarobá. Isso mesmo, viu, Rogério? Luciano, muito obrigada aí pelas informações. Daqui a pouco o Luciano volta também com mais informações. Bem disse ali, cada dia, todos os dias, são feitas aí novas reuniões, né? Agora, principalmente no mundo virtual, para rever